Boa noite, sejam bem-vindos ao IMS. Sou Paulo Roberto Pires, editor da revista. Estou aqui com o Guilherme Freitas, lá na outra ponta, editor assistente. Estamos lançando hoje oficialmente, essa Serrote número 30, é o número 30, são 10 anos da revista, né? São dois números redondos, mas eu gosto mais de um outro número, que é um número quebrado. Assim, de saber que, nesse tempo, a gente publicou 379, nos demos o trabalho de contar, 379 ensaios de brasileiros, estrangeiros, iniciantes, veteranos, clássicos, novidades, ou seja, tivemos um percurso aí de muita coisa diferente, né? A ideia da revista, e hoje em dia vou contar rapidamente para vocês essa história, foi do Flávio Pinheiro, que, quando chegou aqui no IMS, ele queria fazer uma publicação que não fosse um reflexo das atividades do Instituto, ou seja, que não tivesse a ver com as exposições, com o acervo, mas que fosse reflexo de um dos princípios do Instituto, que é a livre circulação de ideias, né? E que isso é cada vez mais importante. Então, no começo causou muita estranheza, porque era uma revista que é publicada por uma instituição que não fala dessa instituição, que fala de temas variados, né? A revista foi batizada Serrote, né? Como uma alusão ao livro do Murilo Mendes, né, A Idade do Serrote, né? E é engraçado porque, vocês sabem, serrote é uma expressão para masturbação, né? Mas, obviamente, não tem nenhuma alusão ao conteúdo da revista, mas, sim, a uma época de descoberta, curiosidades e coisa. Então, esse nome estranho, né, que ficou aí, que as pessoas se acostumaram, né? O Matina Suzuki foi o primeiro editor. Ele teve à frente da revista até o número 5. Foi quando eu cheguei. Quando eu cheguei, já estava lá o Daniel Trent, que é o editor de arte, que fez e faz até hoje esse lindo objeto aí que vocês têm. Também já estava na equipe, também já estava aqui a equipe do IMS, coordenada pelo Samuel Titã, equipe editorial. Passaram pelo editorial da revista ainda o Rodrigo Lacerda, a Alice Santana, e há 3 anos que eu tenho a companhia do Guilherme. Boa parte desses anos também tivemos como editor de arte, assistente, o Gustavo Marchetti, que foi parceiro da gente no design e nas ideias também. Então, para comemorar, a gente quis fazer assim, convidar três pessoas que fazem parte dessa história de forma diferente, que foram colaboradores da revista, e são colaboradores. Aqui do meu lado, a Ângela Alonso, né, que é professora do Departamento de Sociologia da USP, diretora do SEBRAP, colunista da Folha de São Paulo. Ela é autora de Flores, Votos e Balas, o Movimento Abolicionista Brasileiro, e Joaquim Nabuco, Os Salões e as Ruas, ambos publicados pela Companhia das Letras. Na revista, ela estava lá no número 3 ainda, né? Um ensaio 15 × 15 sobre a restauração da República, e fez parte da série Retratos do Brasil, de 2016, onde a gente pediu que pessoas tentassem refletir sobre o que estava acontecendo ali, num dos muitos momentos estranhos que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Nessa série, ela estava do lado do Thales Absaber, aqui do meio, que é psicanalista e professor de filosofia da psicanálise da Unifesp, né? Eu tenho que ter uma cola, que eu não lembro de tudo, né? É autor dos livros Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica, Dilma Rousseff, O Ótimo Político, e Michel Temer, O Fascismo Comum, todos publicados pela Edra, né? O Thales, até hoje, tem umas 4 colaborações na revista, escreveu um ensaio muito curioso sobre a voz do Lula, um verbete sobre repressão, num determinado momento, e também sobre inconsciente e a tradição da mentira e do ódio. Finalmente, o Milton Aton, que está aqui, que é autor de livros que já são clássicos, mas no melhor sentido, eu sabia que ele ia fazer, com Relatos do Certo Oriente, Dois Irmãos, Órfão do Eldorado, né? O seu romance mais recente, A Noite da Espera, primeira parte da trilogia O Lugar Mais Sombrio, né? Na Serrote, ele publicou uma coisa muito bonita, chama Aspereza do Mundo, Concisão da Linguagem, sobre o Graciliano. Ele venceu o prêmio Juca Pato esse ano e também foi o 3º brasileiro a ganhar o prêmio Roger Caillois, dedicado a intelectuais franceses e latino-americanos. Os outros 2 foram o Haroldo de Campos e o Chico Buarque. Então, para começar a nossa conversa, que é uma conversa, não é um debate, eu queria fazer a pergunta de $1 milhão, né? Assim, como chegamos até aqui? Ângela. Bom, obrigada, Paulo, Guilherme, é um prazer estar aqui com o Milton e o Thales e também fazer parte da história da Serrote, né?
Eu lembro que eu fui uma das pessoas que perguntou por que chamava Serrote, porque eu não entendi. Eu acho que a revista tem cumprido um papel muito bacana de estímulo ao debate no momento em que o debate é do que a gente mais carece. A pergunta por que, ou como nós chegamos até aqui, eu acho que vale um exílio no Uruguai, né? Quem conseguir responder direitinho já ganha direto uma temporada lá. Mas eu acho que a gente precisa retroagir um pouco para entender, e acho que geralmente temos retroagido a 2013. Eu acho que a gente precisa retroagir um pouquinho mais a 2011. Acho que a partir de 2011 algumas mudanças começam a aparecer que vão estabelecendo tendências que a gente está vendo agora um pouco o seu desabrochar, né? A partir ali da eleição da Dilma aqui no nosso contexto interno, mas é também um momento em que tem aquela série de protestos que foram entendidos na ocasião como protestos de esquerda em escala mundial, né? O caso, por exemplo, da Primavera Árabe, que deram resultados que a gente está vendo agora também, né? Então, tem uma onda internacional no sentido de dizer que é possível contestar o sistema político e oferecer alternativa para ele de fora dele mesmo, né? A ideia de você fazer uma política na rua e não nas instituições. Isso tem um efeito demonstração internacional que eu acho que aponta para essa rejeição aos políticos, aos partidos, que foi aparecendo depois aqui também. A outra coisa importante, eu acho, é a percepção que se criou no Brasil, aí falando aqui domesticamente, do que foram as mudanças durante o governo Lula. A gente pode discutir anos aqui o que o governo Lula fez de fato para transformar a estrutura social brasileira. Mas a percepção que se criou foi de que houve uma transformação social rápida, né, e drástica. E eu acho que essa mudança na estrutura social, ela mexeu, sacudiu 3 elementos muito importantes para nós, na estrutura da nossa sociedade, desde sempre, né? Desde que a gente é uma nação independente, que são os critérios de renda, né? de classe, digamos assim, mas também de raça, né? Que passou a ser era um diferencial óbvio de segregação, separação social, e deixou de ser com as políticas de ação afirmativa. E um terceiro elemento, que é a educação. No Brasil sempre foi mais ou menos um sinônimo, né? Alta educação e alta renda, e isso também mudou. Então, essa chacoalhada nesses 3 eixos, ela passou a ser percebida por muitos, depois em 2013, isso apareceu muito assim, como, então agora as pessoas estão ascendendo, muita gente está ascendendo socialmente no Brasil, e essas pessoas querem mais políticas públicas, mais benefícios, mais direitos, etc. Eu acho que isso é verdade, muita gente saiu pedindo mais, mas muita gente também foi afetada negativamente, ou porque não foi beneficiado direto por essas políticas, ou porque sentiu que o seu status estava ameaçado. Então, a gente viu várias coisas nos aeroportos, por exemplo, comentários em redes sociais sobre negros, empregadas domésticas, etc., em aviões. Então, tem aí uma sacudida, um mal-estar na relação entre os grupos sociais, que eu acho que se estabelece desde daí e vai tendo seus efeitos de longo prazo. Então, acho que tem uma coisa antipartido, tem uma coisa de reação a essa mudança social, que deu nos protestos, nas 2 direções, e eu acho que tem um terceiro elemento, que é o elemento Dilma, né? Poucos políticos lidaram tão mal na história do Ocidente com uma crise política como a Dilma lidou, né? A gente pode dizer que ela tinha um contexto muito desfavorável, mas ela particularmente lidou muito mal, e ela não fez aquele serviço que o Lula fez durante os seus governos e que o Fernando Henrique fazia durante os governos dele, que é conversar com a sociedade. A Dilma apostou no marketing político, apostou nos técnicos e abriu pouco espaço para a sociedade. Então, eu acho que vem vindo aí processos que são de longo prazo, não vou ficar aqui falando mais, senão eu falo até amanhã, mas eu acho que esses processos vão produzindo o que a gente viu depois. Acho que a gente não está vendo nada que começou ontem
ou no processo eleitoral. Acho que são consequências de prazo mais longo. Bem, obrigado pelo convite, por esse momento bom, né? Essa revista que já deu tanto prazer, né? E é tão livre e aberta, né? Surpreendente e, ao mesmo tempo, rigorosa, exigente, né? Que me deu tanto prazer de ler quanto de escrever para essa revista, pelo escopo, né? de autonomia e liberdade que ela permite, né? É uma coisa especial mesmo, no andamento acelerado, né? da espetacular regressão cultural que existe no Brasil, né? E esses são esses fenômenos do Brasil, né? Ao mesmo tempo que o Brasil de um lado, disgusting e degradado, do outro lado, em outros momentos, tem coisas altíssimas acontecendo, né? E assim o Brasil vai, né? Então, parabéns a todos os envolvidos aí inclusive, para mim é importante porque existe uma dimensão na psicanálise, né, que é o meu campo principal, preferencial, né, embora eu pense política, cultura, junto com a psicanálise, tem essa grande tradição original que o Freud, né, embora fosse um cientista e tivesse uma dimensão de objetividade importante no jogo e estivesse construindo o que ele entendia como uma ciência psicológica, e ele sempre insistiu nisso, ele sempre tratou essa ciência de modo literário ensaístico, né? Então, a potência da comunicação freudiana vem exatamente da forma ensaio, né? Então, o que alguma coisa depois nas universidades, uma certa restrição da ideia de ciência, perdeu essa potência, né? Da liberdade de linguagem reflexiva, inventiva, né? Que no Freud é muito, muito forte, sem a qual a psicanálise não existiria, se não fosse essa dimensão, né? Enfim. Então, para mim é muito importante porque me permitiu exercitar essa dimensão, né, da psicanálise. A revista traz isso de volta, e isso não é pouca coisa. Bom, como chegamos aqui, né? A Ângela falou alguns aspectos, né? Uma coisa que eu acho importante é que existe uma espécie também de hiperinflação de explicações e de problemas, né? Tudo foi feito, como dizia a Hannah Arendt, né? Tudo foi feito na cara de todo mundo, né? Todo mundo viu tudo o que aconteceu, né? E são muitos graus e níveis de problemas que nós podemos recortar daqui. A situação da realidade é meio infernal para quem quer entendê-la, né? E a gente não... Então, a Ângela pegou alguns aspectos do processo social e político, eu vou pegar por outro lado, né? E tem outros, é extenuante, né? A situação da realidade, né? Está todo mundo extenuado, inclusive, né? De entender isso daí, ver isso daí acontecer, né? Então, assim, eu acho que, especificamente sobre a ascensão do processo da extrema-direita no Brasil, né? Existem esses movimentos sociais de grande porte que a Ângela estava falando, mas existe uma política equivocada, né? Que foi feito internamente ao sistema da política e que abriu espaço e semeou o potencial de conquista do poder da extrema-direita, né? Então, isso foi feito também. A extrema-direita ela participou originalmente com cerca de 20% dos manifestantes das manifestações pró-impeachment no ano de 2015. As 3 grandes manifestações pró-impeachment. A extrema-direita foi convocada, né? Uma coisa que
vem desses processos de descongelamento de uma dimensão da ação direta, cidadã, ou das pessoas, né, na vida política, né, mas vem de uma estruturação complexa da extrema-direita que ocupa esse espaço e que é importante. O processo político oficial, institucional, não observou a ocupação do espaço social pela extrema-direita e como ela estava produzindo o seu poder de linguagem e de subjetivação. Essa direita extremada, ela estava produzindo sujeitos, ela estava produzindo uma posição subjetiva, um modo de operar a realidade, um circuito de narrativas, imagens, textos, práticas, né, inteiramente novas, desconhecidas, né, e que se desenvolveram, né, desde 2014 até 2018, né, se desenvolveram, se rearticularam, se tornaram profissionais num outro grau, não é? Então, existe uma dimensão do processo da conquista do poder pela extrema-direita, né, que é a falência do pacto político anterior, né, que foi a pressão que foi colocada sobre a esquerda para retirar a esquerda do poder, que foi uma pressão de muitas dimensões políticas, e que uma certa centro-direita achava que controlaria esse processo, né? E nesse processo político, essa própria centro-direita se degradou, né? Caiu no alçapão que ela mesma criou, e quem recebeu o espaço político aberto para suas práticas diferentes de fazer política foi a extrema-direita, né? E esse processo não se deu também na semana passada, nem se deu nesse último ano, né? Na verdade, o Bolsonaro ele recebe a energia política. Isso que é uma coisa interessante. Era 20% dos manifestantes que, naquele momento, em 2014, 2015, eram os intervencionistas, né? Eu fiz esse filme, esse documentário, que se chama Intervenção, que é o sistema de linguagem deles na internet, né? Fiz com o professor Rubens Revold lá da ECA. E esses caras, eles sempre tiveram na fronteira para fora da democracia. Eles demandavam uma ditadura militar desde o primeiro momento. Então, a extrema-direita trabalhava com uma radicalização, não é, que colocava um polo de discurso e um polo de desenho da história, não é, que permitia, ideologicamente, que se rompesse todos os tratos, todos os acordos sobre a leitura da história, sobre o sentido da experiência do governo de esquerda, do governo lulista, sobre os pactos societários, sobre as relações pessoais, né? Eles estavam num ponto de fuga, né, político exterior a todo o processo que foi construído. E eles não vieram, esse pessoal não veio dessas gestões contemporâneas da internet, Steve Bannon, essas coisas. Isso se agregou a eles. Eles vieram antes. Esse pessoal interessantemente o pessoal do Bolsonaro, embora em 2015, que era uma extrema-direita ligada à ditadura militar, aos porões da ditadura militar, eles começaram a se manifestar em 2011 e 2012 contra a Comissão da Verdade, que eles começaram a se organizar. Então, um processo muito tênue, né? Mas é uma coisa continuada, como mentalidade que vem do fundo de uma experiência brasileira não trabalhada pela democracia, não transformada pela democracia, não elaborada pela democracia, que deixou esses caras como uma espécie de stand-by, de uma alternativa para a direita brasileira em algum momento, quase inconsciente, porque, no fim das contas, foi isso que aconteceu. Esses caras que aparentemente eram ridículos,
mentirosos, violentos, antissociais, antidemocráticos, eles se tornaram o predomínio político a partir de um certo momento, por causa da falência geral do sistema, né? Então, assim, eles começaram a se organizar na internet, e nesse filme que a gente fez, dá para ver, depois eu posso, em algum momento, daqui a pouco, eu leio uma síntese do discurso deles. E a produção que eles faziam na internet em 2015 era completamente paranoica, alucinada, violenta, irresponsável, né? Essencialmente colocava uma situação de um estado de guerra que estava acontecendo, em que tinha um horizonte de uma revolução comunista iminente, tudo era urgente, a intervenção tinha que ser para já, no espaço político, para já, para amanhã, para salvar a civilização. Isso é típico do fascismo. Essa convocação ao ato, essa passagem à ação, o heroísmo, todos esses elementos são pessoas ligadas à coisa militar, né? Dá para ver no filme, assim. Então, assim, eles diziam, estão entrando armas no Brasil constantemente, vai haver uma revolução comunista e nós precisamos que, na época eles diziam, nós precisamos que o exército intervenha, já, né, para acabar com essa degradação total, em que o país está inteiramente arruinado economicamente, é uma máquina infinita de corrupção, que é um plano de poder infinito dos comunistas, né? Então, esse sistema todo de ideias, essa pressão apaixonada sobre as ideias e delirante, isso se transferiu para todo o movimento de direita, que perdeu também o decoro. Perdeu o decoro, que foi o processo do impeachment. Né? Eles eram 20%, eram um quinto da manifestação social contra o segundo governo Dilma para derrubar o presidente. Mas a lógica radical de que não existe nenhuma mediação possível e que há uma urgência de transformação num estado de guerra, que é o que nós vimos o Bolsonaro reeditar agora, foi montada lá. E foi montada pelos próprios brasileiros, não foi montada pelo Steve Bannon. E a gente precisa lembrar que a queda da Dilma, o golpe, impeachment e o governo Temer foi anterior à eleição do Trump. O Brasil tem, nessa guinada mundial à direita, o Brasil tem algo próprio, né? Não por acaso, né? Porque o Brasil tem uma profunda, aí nós podemos recuar muito mais, né, sobre a profunda origem e tradição autoritária e antissocial brasileira, né, e conservadora, e como isso se transforma de tempos em tempos. Né? Então, eu queria começar com esse problema. Boa noite. Obrigado, Paulo. É um prazer estar com a Ângela, Thales e o Guilherme. Bom, eu não tenho muito a dizer depois do que eles falaram, concordo com tudo. Acho que tudo isso vem sendo preparado, planejado. O que não houve com as forças progressistas, aconteceu pelo menos com esse núcleo duro da extrema-direita, vamos dizer assim. Essas manifestações que o Thales mencionou, que vem desde 2000 e talvez 2011, 2012. Eu lembro que eu publiquei uma crônica quando o filho do capitão, que é mais sinistro que o pai, aqui em São Paulo, ele fez um discurso delirante, que eu comparei até com o filme do Glauber Rocha, uma coisa, mostrando o revólver na cintura, assim, uma coisa louca. Isso já faz alguns anos, e eu fiz uma crítica irônica a esse, vamos dizer, a esse tipo apocalíptico, mas já rugindo, E eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens me atacando. Quer dizer, me criticando por ter criticado um discurso, vamos dizer, fascistoide na Paulista, aqui, né?
E eu fiquei impressionado, porque eu não entendi direito. Ué, pô, esses são leitores do jornal que estão, mas tantos, se fosse um ou dois, mas eram muitos. Aí eu comecei a desconfiar de alguma coisa que não ia dar certo, né, que poderia não dar certo. E é verdade que o Trump foi eleito depois, mas antes, Thales, a extrema-direita na Europa já estava em ascensão. E o discurso lá que é um pouco diferente daqui, porque o grande fantasma na Europa, além do desemprego, ou por causa também do desemprego, é o refugiado, é o imigrante. Quer dizer, é a xenofobia. Quer dizer, a extrema-direita, quando ela se elege, ela usa o discurso vamos dizer, do outro, né, do medo do outro, do refugiado, do imigrante. Sempre foi assim, né? Quer dizer, quando a Europa precisa de mão de obra barata, como aconteceu depois da Segunda Guerra, o de Gaulle abriu as portas para os imigrantes, para os magrebinos, para os africanos, porque a Europa precisava ser reconstruída. Agora não precisa dessa mão de obra barata. Quer dizer, ela sempre vai precisar, mas há um momento em que isso vira uma ameaça para esses países. Então, é por isso que a Marine Le Pen protestou contra o Bolsonaro. Olha que coisa incrível. Ela ter protestado e dizer, não, esse não é da nossa. Esse cara, ele é desagradável. E olha que veio dela, cujo pai é um antissemita conhecido, né, um louco, né? Mas ele é muito desagradável. Por quê? Porque as questões, vamos dizer, lá, a questão do estupro, da violência à mulher, do racismo, vamos dizer assim, desbagrar contra o negro, lá isso não funciona. Na França, você falar a favor do estupro pegaria muito mal, né? Então, ela estabeleceu uma linha entre, né, o que é a extrema-direita francesa e o que é a nossa tupiniquinha, cujos fantasmas vêm de longe também, né? Quer dizer, eu acho que o que foi explorado, primeiro, o medo, a gente estava conversando. O medo, a insegurança, eu acho que foi uma coisa, é um grande tema que a esquerda não soube lidar com isso. Não soube propor coisas, vamos dizer, concretas sobre isso. E eles ocuparam esse espaço. Mas ocuparam de uma forma, vamos dizer, sinistra, né? Como quase, não diria que são fascistas, porque o fascismo é uma organização estruturada, né? Quer dizer, mas há uma mentalidade fascista no discurso e nos gestos, enfim. Agora, tratar a violência como eles trataram, para acabar com a violência, é uma coisa simplista, mas que funciona para muita gente. Funciona. Para uma pessoa que está na periferia, sem nenhuma... que todo dia é sujeita à violência, ao assalto, não sei o quê, ela acredita nisso. Como acreditou nos milhões de disparos, né, essa loucura que é nova nas eleições, que é essa crença na impostura, a crença na mentira. Quer dizer, isso é um dado novo também. Isso favoreceu o Trump, né? E aqui eu não sei até que ponto foi decisivo. Talvez não tenha sido, mas talvez os erros das forças progressistas, nem diria só da esquerda, foram erros que se acumularam durante muito tempo, né? E o que a Ângela ressaltou, que no período do governo Dilma foi, além vamos dizer, da questão econômica, que foi catastrófica, né? Houve também essa total falta de habilidade de lidar com os seus pares, ou com o poder legislativo. No Brasil, você tem que ter esse traquejo, né? Então, eu acho que acho que no mundo há uma espécie de ascensão
um nacionalismo combinado com um populismo de extrema-direita, né? Que isso acho que chegou ao Brasil e está, vamos dizer, ressuscitando fantasmas velhíssimos. E é impressionante que, em 2018, um desses fantasmas seja o comunismo. O comunismo. Gente, pelo amor de Deus, eu reli, para escrever o ensaio do Graciliano, que foi publicado, eu reli o São Bernardo, a acusação que ele, o Paulo Honório, faz à mulher dele. O que ela é, em primeiro lugar? Professora. Eu vou ler, não resisto. Ele diz, já no momento de crise, de ciúme, de loucura, casamento, ele já desconfia de tudo, ele diz: não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. O filho do Sinistro disse exatamente isso. Um discurso aí. São feias, ele falou. Lembra disso? Só que ele não leu o Graciliano. Mas o Graciliano leu o Brasil em 1934. Percebeu tudo. Educação, a escola, o professor, a professora, a mulher. Aí ele diz, depois, comunista, materialista. Lembro do Otton Basto falando no filme. Bonito casamento, amizade com Padilha, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. O que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior? Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Eu tinha razão para confiar em semelhante mulher? Ele está escrevendo isso em 1934. E esses caras ainda estão em 1934. Porque se a gente analisar, pensar na violência hoje, a exposição que você foi curador aqui, como é que a República foi inaugurada? Um genocídio. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que Canudos foi o primeiro genocídio da República, onde foram executados 20 mil homens, mulheres, até crianças. Quando se fala hoje nessa suposta guerra civil, na violência, nos 50 mil mortos ou 60 mil mortos a cada ano, a gente não pode esquecer que não houve remanso, períodos de calma na história da República. A violência, isso nós estamos vendo São Paulo e Rio, mas eu sou de Manaus, em Belém, a violência em Belém, a violência no norte, no nordeste, é uma coisa impressionante. Uma vez em Manaus, em 2008, numa semana, foram 21 assassinatos. Aí as pessoas prestaram atenção naquele 1º de janeiro do ano passado, né? Ou retrasado, quando houve aquela chacina da briga dos comandos. Agora, eles souberam capitalizar isso, eles souberam neutralizar a direita, o centro e a esquerda. E isso foi um trabalho, vamos dizer, articulado, foi um trabalho feito também com setores da imprensa, né? Com Jesus também, que bateu o recorde na sua militância, né? Isso tudo foi muito orquestrado, foi muito... Eu acho que vem mesmo de 2011, mas a partir de 2014, 2015, isso foi planejado, né? E pegou todo mundo de surpresa. Não deu para reagir, né?
A gente pode falar um pouco depois da cumplicidade e, vamos dizer, da tutela de uma parte, porque eu não gosto de generalizar, para delicatesse, do Poder Judiciário e da imprensa, que são fatores importantes também nessa, vamos dizer, em tudo isso que aconteceu. O Judiciário, para mim, foi fundamental. Ângela, logo depois das eleições, você escreveu na sua coluna na Folha que a vitória do Bolsonaro representa o fim da nova república, o fim desse arranjo que sustentou, ainda que precariamente, a nossa democracia desde o fim da ditadura. Por que representa isso? E o que se apresenta agora no lugar dela com a chegada do Bolsonaro ao poder? Eu pensei no fim da nova república porque acho que tem uma agenda que começa com a redemocratização, que era uma agenda em torno de expansão de direitos, não é tanto direitos de participação política quanto direitos sociais, que é uma agenda que era mais ou menos compartilhada pela Frente Democrática. Você tinha ali mais ênfase para cá, mais ênfase para lá, entre os partidos, daquele grande arranjo, mas esse acordo, que não era assim homogêneo, completo, ele acabou se cristalizando na Constituição. A gente tem uma Constituição muito protetora de direitos, na verdade, né? E várias das instâncias que depois operaram, elas dependeram dessa, não só as eleições, mas o Ministério Público, né? Territórios indígenas, proteção ambiental, direitos individuais. Tem toda uma agenda que a Constituição cristalizou e que depois, pela ação de instituições, governos, imprensas, movimento, etc., foram, bem ou mal, sendo implementados e viraram uma espécie de normalidade para a gente. Tanto assim que a gente passou vários anos, tem passado nos últimos anos, reclamando a não implementação, mas virou uma espécie de horizonte normativo, né? Então, a gente estava se guiando mais ou menos por isso. Eu acho que esse consenso mínimo acabou. Tem gente agora que não partilha o valor que a gente deu de barato, acho que o centro e a esquerda deram de barato, que é a democracia. Acho que a democracia ficou como se fosse alguma coisa que já, né, garantimos, a democracia, vamos brigar por outras coisas, vamos brigar entre nós por outras coisas. Então, a gente entrou aí nos últimos anos, isso não é só no Brasil, né? A gente pode ver isso nos Estados Unidos, na Europa. A própria esquerda rachou entre uma ala que continuou em torno da temática da igualdade e de temáticas universalistas, e um pedaço grande da esquerda que passou a orbitar pautas identitárias, que são importantes, obviamente, mas que são mais específicas, que não produzem coletividade, né? Não produzem uma generalidade, um acordo geral em torno delas. Então, eu acho que esse acordo mínimo é que foi para o brejo, eu acho. Acho que agora a gente tem bastante gente dizendo claramente, no Brasil e fora do Brasil, que não compartilha desses valores, né? Então, eu acho que a gente está começando um outro momento. Acho que provavelmente pior, diferente, mas eu acho que é outra coisa. Mesmo se os prognósticos, o Paulo estavam brincando aqui antes da gente começar, né, que a última vez que eu estive falando aqui que os prognósticos, a gente falava assim, o pior prognóstico possível, se acontecer, que só aconteceram esses, os piores, né? Então, se não acontecer o pior prognóstico possível e a gente tiver a normalidade democrática prosseguindo, mesmo assim vai ser um arranjo de outro jeito, né? Porque tudo isso que era um acordo básico vai ter que ser renegociado, defendido, né? Então, nesse sentido aqui é que eu quis falar. Thales, o hábito da revista ter uns verbetes que são umas definições, às vezes idiosincráticas, às vezes são umas definições técnicas, a gente vai mudando isso, né?
E depois de 2013, né, você participou de uma... Então, você escreveu o R de repressão, né? E você dizia assim, que falava ali em 2013, né, logo depois dos protestos, né? Você fala do impulso fascista na sociedade brasileira, né? Essa vitória do Bolsonaro talvez no senso comum a gente fala assim, essa é uma vitória da repressão, mas repressão a quê? Da repressão por quem, né? Por que motivos? Quem reprime quem? As pessoas querem a repressão? Você falasse um pouco sobre essa ideia, que eu acho que está muito passando pela cabeça de todo mundo agora. Bem, uma discussão que foi interessante nesse processo é a discussão se trata de fascismo, não se trata de fascismo, e tinha duas grandes linhas, né, de posição de pesquisadores do fascismo e de pensadores da política, né, aqui entre nós. Uma que dizia que não era fascismo porque não correspondia à estruturação clássica política do fascismo, organizado via partido, via liderança, com projeto antiliberal. Portanto, como não era o Mussolini na Itália nos anos 20, 30, não era fascismo, né? Então, estava entendendo o fascismo nessa faixa precisa com relação à tradição e à estruturação histórica. Uma outra pensava que o fascismo é outra coisa. O fascismo é uma conversão da política a um outro estado de produção de poder, né? Que não necessariamente, e isso dá para aparecer num texto, dá para ver um texto muito interessante sobre isso, que é um texto de Umberto Eco, pouco antes de morrer, que ele chamou de urfascismo, né? A ideia do fascismo como uma equação. Isso tem a ver com psicanálise, isso tem a ver com a psicologia de massas e análise do eu, do Freud, tem a ver com a psicologia de massas do fascismo, tem a ver por uma vida não fascista do Foucault, na abertura do Deleuze, lá do Guattari. Quer dizer, a subjetivação fascista, né? A estrutura de uma percepção da realidade, do eu, do outro, da lei, né? E que, sinteticamente, eu sou dessa posição, e nesse sentido eu acho que é uma fascicização, não só da política no Brasil. A gente não sabe onde isso vai parar. Essa é a ruptura com o quadro do pacto democrático, né? A fascicização, a gente poderia simplificar com duas dimensões aqui para a nossa conversa rápida. Uma é a conversão da política à violência. Pode ser direta ou pode ser simbólica. Isso é evidente no movimento dessa nova direita, né? Eles são difamatórios, eles são agressivos, né? Eles empastelam, eles deslegitimam, na raiz, baseado em falsas evidências, em mitos, né? Eles inventaram um governo lulopetista que dinamizou o capitalismo brasileiro num vetor de sociedade de bem-estar social mínima, mas que botou o capitalismo brasileiro com uma certa equação política econômica para andar, achou uma saída para o capitalismo brasileiro que estava parado no governo Fernando Henrique, né? E durante os 8 anos do Lula, o Brasil cresceu 6 anos acima do PIB mundial, baixou constantemente o desemprego, pegou 12,5, entregou com 5 o Lula, né? Isso mantendo os parâmetros macroeconômicos da economia, sem inflação. E os caras transformaram isso em comunismo. Quer dizer, e aí nós temos uma coisa louca da esquerda que passa pela crise do governo Dilma, como que a esquerda não conseguiu responder a essa sandice, a essa mitologia, a essa alucinação. Como que a esquerda permitiu esse texto degradado sobre a história se consolidar. Não tinha comunismo nenhum no governo petista, muito pelo contrário, né? O governo petista era um governo capitalista social-democrata, né? Enfim, realizando o projeto da Constituição de 88 com certas forças sociais. Teria outros modos de fazer, mas estava respondendo ao Pacto de 88, né?
como o governo Fernando Henrique é o seu modo também, né? Cada um fazendo suas opções, suas decisões, enfim. Então, assim, a fascistização é uma certa conversão à violência, da violência direta, né? A política ela passa a ser de choque, né? E isso nos choca a todos, porque nós somos da mediação, nós somos da história. A nossa razão fica obsoleta diante do fascista. Porque ele pode levantar a mão aqui, começar a gritar e pastelar a nossa conversa. Ele pode. Nós não podemos fazer isso. Então, nesse sentido, é outra, que eu digo que é por fora, que é exterior, né? E é subjetivante. Né? Então, assim, quem reprime quem? Né? Não, e o segundo ponto é que e aí vem a questão de quem reprime quem. O segundo ponto é que a conversão a um certo neofascismo, nós poderíamos dizer assim, um neofascismo contemporâneo brasileiro, um fascismo contemporâneo brasileiro, porque tem o americano, o inglês, sei lá, o nosso aqui, né? Que tem a ver com violência, né? E a violência está em jogo, claramente, os assassinatos que foram cometidos antes da eleição do Bolsonaro, quer dizer, não tem nada a ver com isso é um cinismo, claro que tem, são as ideias dele que estão movendo essa paixão de desrespeito pela vida, chega no nível de desrespeito pela vida, quanto mais pelos direitos, se nem a existência está garantida. Né? Enfim, fascismo, isso é fascismo. Não precisa ser igual ao Mussolini para ser fascista. Né? Basta botar a vida em risco, a estrutura dos direitos e da existência de alguém em risco. Escolher a vítima sacrificial, primitiva. Né? Então, é isso que está em jogo. Quem será a vítima sacrificial? O que será sacrificado? E aí vem o segundo ponto, o desrespeito pela estrutura das leis. Quem sustenta essa radicalização da política brasileira numa tendência neofascista? Quem sustenta? Evidentemente que não é o capitão ignorante, né? Com as suas ideias grosseiras, paranoicas e simplórias. Isso não teria força social em si mesmo. Né? A coisa ficou grave no processo histórico o dia que esse cara foi numa reunião de empresários, que nem aqui, e falou que ia passar com um helicóptero por cima da Rocinha e metralhar. E os banqueiros e empresários que estavam lá levantaram e aplaudiram. Aí ferrou. Né? Então, nós precisamos entender que a conivência com a fascização é um pacto que está enquadrado por cima e que é uma decisão contemporânea do capitalismo brasileiro. O que esses caras querem é um cara que faça as reformas que eles acreditam que tem que ser feitas, que tem aí uma dimensão meio mítica que vai acabar, que vai solucionar o Brasil para sempre se acabar com a aposentadoria, né? E que esse cara tem todas as liberdades para fazer o que for necessário. Isso é o elemento fascista da perspectiva neoliberal do dinheiro brasileiro que apoiou e sustentou o Bolsonaro. Né? Isso é o pacto, a frente fascista pelo alto. Né? As elites que decidiram que um populista de extrema-direita era uma saída boa para o capitalismo brasileiro nesse momento. Leia-se, para o aumento do seu ganho, da sua acumulação, no momento de crise. Né? Por outro lado, essa outra crise, né, que aí tem uma certa dimensão social real, né, que a extrema-direita sobre objetivar e se colocar como resposta para essa tragédia, que esse genocídio de 60 mil mortos assassinados por ano, há 10 anos no Brasil, 60 mil, isso vem crescendo nos últimos 20 anos, foi 40, 50, 60, está em 65 mil agora. E isso a gente tem que admitir que, para isso, o processo lento de integração social via mercado que a esquerda construiu não deu resposta para isso. Eu queria lembrar só que
A conversa é aberta, perguntas do público. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, por escrito. Só levantar o braço, fazer por escrito, pedir um papelzinho, se não receber, e a gente faz aqui. Milton, Tales falou sobre repressão. A ditadura foi uma parte decisiva da experiência da sua geração. E também é um tema importante do seu romance mais recente, A Noite da Espera, que conta a história da formação de um jovem, de um grupo de jovens, na verdade, em meio à brutalidade da ditadura em Brasília. Hoje a gente vê tentativas de certa forma, relativizar a ditadura, o que ela significou no Brasil. Tentativas vindas de vários setores da sociedade, a começar agora pelo presidente eleito. Como você, que viveu aquilo, que tem refletido sobre isso, se sente diante dessas tentativas de reescrever a história do Brasil? A gente, as pessoas, eu acho que estão reescrevendo todos os dias a história, mesmo as pessoas, enfim, no quintal de suas casas, no seu trabalho, elas de algum modo reescrevem a história. Agora, eu diria como naquele poema do Drummond, a vida me venceu numa luta desigual. Então, essa, para a minha geração, é uma segunda derrota, né? Quer dizer, a primeira foi ter usurpado da nossa juventude, ter roubado a nossa juventude, né? Porque dos 12 aos 28 anos, a minha geração cresceu sob a ditadura. Então, quem pôde ir embora, eu pude ir embora num certo momento, no final da década de 70, eu fui embora. Agora, essa redemocratização, para ser muito sincero, ela nunca me convenceu. Não me convenceu, porque as estruturas arcaicas continuaram as mesmas, foram intocadas. Essa anistia geral, cara, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Cá para nós. Foi uma vergonha. O Uruguai acertou as contas com o passado. O Chile acertou. Outro dia prenderam um coronel no Chile, porque ele foi homenagear o pai de um amigo que tinha a ver com a tortura. Em menos de 10 minutos ele foi preso no Chile. Na Argentina, um dos ditadores morreu na prisão. Aqui eles são louvados, eles são alabados, eles são homenageados. O livro de cabeceira do Capitão é a obra de um torturador. O que você quer mais com isso? O que você pode esperar de uma... aí sim, é uma mentalidade fascista, porque, sei lá, eu acho que nem todo fascismo nem toda extrema-direita é fascista, vamos dizer assim, para colocar no texto. Mas, e o fascismo é estruturado organicamente. Mas que a mentalidade desses caras, de alguns deles, uma mentalidade fascista, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, você, com todos aqueles gestos, né, de metralhar, né, a petralhada, de matar os vermelhos, expulsar os vermelhos, né, também não acho que sejam 47 milhões que votaram na Haddad, não são vermelhos. Ali tem azul, cor-de-rosa, tem gente de centro, tem alguns raros liberais. E outro dia, conversando sobre o Memórias Póstumas, acho que a Cecília estava lá. O Machado percebeu isso. Os escritores do Machado, Graciliano, Guimarães, eles perceberam, vamos dizer, essa loucura, né? Quer dizer, no mundo pessimista e sem saída do Machado, porque na obra dele não há nenhuma saída.
não há nenhuma, vamos dizer, nenhuma centelha de esperança. Mas quando ele fala do Brás Cubas, ele está falando de um liberal no Brasil que é um liberal falso, de fachada. O que é o Brás Cubas? É um rentista, um boa-vida, que vai para Coimbra, faz lá uma espécie de folião lá, né? Não faz nada, aprende o liberalismo teórico. Liberalismo teórico. Isso está num texto do Machado, um livro. E volta para o Brasil com esse liberalismo teórico no regime escravagista. E o que ele faz? Ele se elege deputado, entra no rolo com aquele cunhado horroroso, que é um homem religioso, um homem probo, filantropo. Como é o nome dele? Cotrim. Arranja lá os negócios para fornecer material para a Marinha, para o arsenal da Marinha, com Cotrim. 2 bandidos. 2 malandrões ali, um é político, o outro é empresário. Esse é o Brás Cubas. E com aquela erudição dele, que é do Machado também, evidentemente, mas uma espécie de saber meio enciclopédico, meio enciclopédia Barça, meio que desvia a atenção do leitor, inclusive, mas não é um liberal. E nós percebemos isso, isso foi em 1880, nós percebemos isso agora, os liberais, inclusive um partido aí, parece muito novo, novíssimo, ultraliberal, queremos diminuir o Estado, queremos, né, ser um partido moderno, ultramoderno, e apoiou o Bolsonaro. Como que um liberal vai apoiar um cara europeu? Não precisa nem pensar no Raymond Aron, no Isaiah Berlin, aí eu estou sofisticando demais, não seria o caso. Mas como que o liberal francês ou inglês apoiaria um cara que apoia a tortura? Torturador? Uma ditadura? Então, essa é uma anomalia, é uma doença, é uma espécie de anacronismo. E a gente precisa, eu acho que o Brasil precisa de liberais de verdade. Precisa superar isso, precisa ter uma direita, vamos dizer, mais, verdadeiramente liberal. Eu, Guilherme, não sabia que, ao escrever sobre final dos anos 60 e os anos 70, eu, de algum modo, estava falando do nosso tempo. Isso não passou pela minha cabeça, evidentemente, porque era a era Lula que vocês estavam escrevendo naquele momento. Mas a história trai a gente também, né? Nós somos atropelados pelos acontecimentos. E os acontecimentos, quando eles são acontecimentos mesmo, de verdade, eles mexem muito com a nossa subjetividade, mexem com o nosso tempo interior, com tudo, com nossos sonhos, com o nosso corpo, com o nosso trabalho. Mas eu diria que não é preciso desesperar. O desespero é um erro. Não precisa desesperar. Nem sentir medo também. Porque, de algum modo, eles também sentem medo. Do modo deles. O que me falou a Erundina outro dia, muito sério, ela me disse: os partidos progressistas, eles não podem se afastar dos movimentos sociais. E quem disse isso foi uma mulher que dedicou e dedica a sua vida ao trabalho de base, movimentos sociais. E o PT não fez isso. Se acomodou,
cometeu erros gravíssimos, é preciso dizer. Não quero falar de culpa, de autocrítica, não aguento também falar de tanto crítica, autocrítica, mas isso é uma verdade. Isso muita gente percebeu e não perdoou. E se desencantou. Se desencantou faz tempo. Né? Agora, também tem uma coisa que a gente precisa, quer dizer, como escritor, quer dizer, a gente escreve uma coisa que, sem querer, ela se projeta. Mas também a gente tem que pensar que a história ela é imprevisível. Que o imprevisível e o inesperado, ele é para todo mundo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. A gente não sabe. Tudo pode acontecer. Porque o reino do inesperado é isso. É o movimento da história, das forças políticas, das forças sociais, da nossa pequena voz, da voz de cada um na sua casa, no seu bairro, né, no seu sindicato, nas ruas, né, nos nossos panfletos, na poesia de cada um. É quase uma... nós temos que voltar a uma subversão original, no bom sentido, para responder a essa agressão e a essa mentalidade fascista. Bom, depois tocamos as perguntas. Eu queria voltar um pouquinho, a gente já falou aqui, Ângela, sobre aquela conversa, né? A conversa do Festival da Serrote, em abril, e todas as piores perspectivas se cumpriram. Mas pareceu uma coisa que surpreendeu as pessoas naquele momento e que é de pensar também a ligação, sobretudo, com o mensalão, ou seja, que você começou a explorar ali, e que você tem falado muito também, de forma mais detida, porque você tem pesquisado, de 2013 também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 marcos que não são óbvios, assim, ou pelo menos que a gente agora está começando a se dar conta, né? E que, pelo menos em 2013, você parte de uma pesquisa, né, que você coordena. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas conclusões, se é possível ter conclusão. Em 30 segundos. Essa pesquisa eu comecei a fazer em 2013 ainda e venho fazendo até agora. Se Deus quiser, o Bolsonaro deixar, será um livro. Então, eu acompanhei os protestos desde então e, para resumir bastante, o meu argumento é que são 3 ciclos de protestos que vêm em andamento, né, desde então. Mas o que aconteceu em 2015, o que aconteceu depois do impeachment, já estava prefigurado em 2013. 2013 foi muito lido como um movimento progressista. Muita gente leu assim, os analistas, a própria mídia valorizou muito o MPL, que era um movimento muito, muito pequeno, né, em torno dos transportes. Mas, na verdade, havia ali na rua uma variedade muito grande de grupos, tanto nesse grande campo autonomista em que o MPL se coloca, que em torno de direitos individuais, direitos de terceira geração, também políticas públicas, mas tinha lá a esquerda tradicional, por exemplo, a CUT estava desde o primeiro protesto na rua. Né? A esquerda tradicional estava lá com a sua agenda redistributiva clássica. E quem fez a multidão na rua, desde aquele momento, não foi nem a nova esquerda, nem a esquerda tradicional, foi um campo muito mais amplo, né, que a gente grosseiramente vem chamando de patriota, porque são grupos que, naquele momento, se identificaram com os símbolos nacionais. Mas eles já eram várias coisas também. E essa diferenciação apareceu com mais vigor nos protestos em 2015, quando só eles foram à rua, né, em grande volume, e aí já dá para ver, tem um campo liberal, tem um campo conservador e tem esse campo mais autoritário. Né? E isso, em todas
as dimensões que a gente possa pensar, em termos de costumes, de agenda econômica, de regime de governo. Então, tem uma variedade muito grande. Também, quando a gente está falando aqui, tem a direita chegou ao poder, na verdade, isso não é uma coisa homogênea, né? E esse campo aí de extrema direita é um campo bastante pequeno no interior desse conjunto. Agora, o que aconteceu depois, no ciclo do impeachment, é que a esquerda acordou do susto, voltou à rua, e aí voltou à rua da maneira tradicional, jamais orientada pelo universo tradicional, os grandes movimentos, os sindicatos, em que esses pequenos grupos autonomistas foram para a rua também, mas subsumidos, né? E aí esse grupo ficou de um lado e o outro grande campo aí de liberais, conservadores, autoritários ficou do outro. O tempo todo eles foram maioria na rua. Eles foram maioria na rua em 2013, eles foram sozinhos para a rua em 2015, e eles foram maioria na rua também no ciclo do impeachment. A esquerda pôs bastante gente de novo na rua, mas a direita pôs muito mais, né? Então, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, é no fato de que existe uma parte expressiva importante da sociedade brasileira que comunga esses valores, né? Ela não é só um ressentimento, uma resposta. Também tem muita gente que é conservador na sua vida pessoal, né? Ou é liberal, ou é autoritário, e que está se exprimindo no ambiente público de um jeito que a gente estava acostumado, desde a redemocratização, a ver só a esquerda fazer. Essa gente aprendeu que pode ir para a rua também, pode ir para a internet também. E, assim, na organização dos eventos, e daí já paro por aqui, eles são absolutamente mais modernos do que a esquerda. Eu estou acompanhando esses grupos, eles dominam, não dominam só as tecnologias, eles dominam as novas linguagens todas, né? Eles têm uma capacidade executiva muito grande. Eles não ficam que nem a esquerda, querendo que as pessoas tomem consciência e entendam uma mensagem para depois agir, né? Eles agem e levam as pessoas a agirem imediatamente. Então, eles estão muito mais conectados com a temporalidade presente, inclusive. Eles agem, são capazes de pensar e agir na velocidade do tempo presente, na linguagem contemporânea. Então, acho que eles ganharam também essa guerra, porque eles são bons. Acho que a gente também precisa admitir que eles também não ganharam porque, né, o ódio. Eles ganharam também porque eles são eficientes, enquanto a esquerda não se modernizou, não modernizou seu discurso, não modernizou os seus meios, né, e se coloca, de novo, eu acho que várias das lideranças de esquerda se colocaram outra vez agora, da maneira que se colocavam lá nos anos 80, como se não tivesse acontecido, né, nada. Thales, uma pergunta do público. Chegaram muitas perguntas do público. Não vamos ter tempo de fazer todas, mas algumas. Essa pergunta tem um pouco a ver com o que a Ângela estava falando agora. Qual é a chave para conviver democraticamente, porque é necessário conviver, ressalta o autor da pergunta, com a maioria que elegeu Bolsonaro apoiando seu discurso antidemocrático? Essa é a pergunta do Natal em família, né? Situação atual, não é? Eu me lembro de um texto do Adorno muito interessante sobre a propaganda fascista nos Estados Unidos nos anos 40. Os americanos começaram a se preocupar porque existiam instrumentos de cultura de massa e começou a surgir um movimento que depois vai ser retomado agora, com Tea Party, mas tinha um fascismo dos anos 30, 40, e eles começaram a estudar a lógica da linguagem, né? E aí, nesse texto muito bom, que tem a ver com isso que a gente já está falando, o Adorno diz assim, tem a ver com a pergunta, né? Ele diz assim, a missão do fascista é convencer a população, a massa, o grupo, a eleger por dentro da democracia um inimigo da democracia.
né? Não há dúvida que esse governo que foi eleito no Brasil tem elementos antidemocráticos, né? Isso existe. Isso foi expresso, né, nessas comunicações de choque, né, que nos aterrorizam, que nos paralisam. Uma coisa é que a gente tem que parar de se paralisar diante dessa estrutura simbólica violenta desses caras. Ele diz: eu vou metralhar os petralhas, eu vou prender, eu vou botar para fora do país, eu vou passar e metralhar. E a gente fica, como pode? Bicho, ele pode, ele fala essas merdas, ele vai usar isso para nos paralisar. A gente tem que descongelar subjetivamente uma prática democrática em que essas falas estão contra a estrutura dos direitos. Esse cara está... É claro que ele foi eleito, é isso que eu quis dizer, foi eleito por causa de interesses do capitalismo brasileiro, exatamente contra a estrutura de direitos, contra a Constituição de 88. Né? Então, assim, a Constituição de 88 está no alvo, é o que vai ser desmontado, mas vai ser desmontado até onde? O campo liberal, me parece assim, o campo liberal moderno brasileiro não quer uma ditadura, nem uma violência entre as pessoas, não se trata disso. Eles querem a reforma fiscal. Eles elegeram o Bolsonaro para fazer a reforma fiscal. No dia seguinte da eleição do Bolsonaro, tem que cortar os excessos, tem que modular essa violência. Isso é desinteressante simbolicamente, para o lugar do Brasil no mundo, economicamente. Quer dizer, isso não é uma força tão forte assim, né? A gente acabou de ver, tem novas dinâmicas que vão surgindo, né? A estupidez ideológica dele de se agregar ao Trump e dizer vou mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, o negócio se auto-impediu. O que mostra é isso, que na hora de lidar com a realidade, esse campo imaginário assintoso que eles dispararam no processo não funciona mais. Daqui para frente eles vão ser começar cobrados em outro nível de problematização da realidade, que eles não sabem lidar direito. O negócio da Embaixada de Jerusalém, no dia seguinte o Egito falou, está suspensa a visita do chanceler brasileiro ao Egito. O Egito compra 4 bilhões e meio de dólares do Brasil. Israel compra 450 milhões. O mundo árabe compra 30 bilhões de dólares do Brasil. Israel compra 450 milhões. Como é que ele vai arranjar uma briga com o mundo árabe? Ele não pode fazer isso, né? Então, começa um jogo de falência do sistema ideológico pela própria realidade. Isso é interessante. Isso é interessante a gente observar, é interessante a gente cobrar, né? Porque é a hora desses caras, como dizem no mercado financeiro, uma vez um paciente que eu tive, é a hora de entregar o bife. A hora de entregar o bife é isso. Vou mudar a embaixada do Brasil, vou perder 30 bilhões de dólares. Os próprios caras que elegeram ele falam, não vai mudar. Né? Então tem uma dinâmica da realidade muito mais complexa do que o sistema paranoico que os moveu, mas é a nossa obrigação defender direitos civis, né? Mesmo que nós precisamos de advogados, é a hora dos advogados entrar em cena, advogados por direitos civis, né? Por exemplo, essa situação patética de escola sem partido, né? É uma regressão, uma demência total. No âmbito da universidade, é completamente ilegal. É inconstitucional. A liberdade de cátedra e a autonomia universitária é uma coisa que está na Constituição. De 1934, de 1945, de 1988. Porque é um consenso e é estrutural das sociedades liberais. Você não pode permitir que o espaço da produção de conhecimento, ciência, história e crítica seja movido por delírio, fundamentalismo religioso e mito.
Não pode, você destrói a vida social. Né? Isso é por isso que está na Constituição, né? Como a liberdade de imprensa. Esses uns meninos adolescentes imbuídos dessa paixão delirante que foi eficaz e que tem seus instrumentos de eficácia política, peitam os professores nas universidades. Mas não só os meninos adolescentes. 3 dias antes da eleição, juízes no Brasil inteiro permitiram que 34 universidades fossem invadidas pela Polícia Federal. Aí a gente vê uma outra coisa, né? A gente vê um outro nível de tentativa de inscrever no Estado essas estruturas antidemocráticas, autoritárias e contra a estrutura de direitos. Então, não tem jeito. Nós vamos ter que arregaçar as mangas, que nem eles fizeram, né? Que nem os americanos fazem, e vamos ter que defender aquilo que estava dado e que nós achávamos que não precisávamos defender. Nós vamos ter que defender os nossos direitos, que existem. Nós vamos ter que conhecer, né? E vamos ter que defender. As universidades vão ter que se defender, né? As minorias vão ter que se defender. E se defender no plano da lei e no plano da linguagem. Conhecer, por isso que eu fiz aquele filme lá com os fascistas, para conhecer a linguagem dos caras. Conhecer os mecanismos de assinte, de modo de calar, né? Essa estrutura simbólica da violência, né? A gente tem tempo para uma última pergunta. Vou passar para o Milton. Milton, Tales falou sobre essa necessidade de se envolver, de se engajar, de certa forma, na defesa dos direitos. A questão do engajamento do escritor sempre foi importante para você. Você até traduziu um livro do Eduardo Said, importante sobre isso, Representações do Intelectual. Claro que cada momento traz necessidades específicas, né? Queria saber, para você, como é que você vê a necessidade de mobilização dos escritores hoje? E, pessoalmente, como você pretende se posicionar diante disso tudo que está acontecendo no Brasil? Olha, no Brasil, acho que a voz do escritor, o alto-falante é muito baixo, né? Não adianta ter uma voz grave. Eu fui crooner. É verdade. Eu não posso me esquecer disso. Mas na minha primeiríssima juventude, né? Mas eu acho que isso é um trabalho de formigas, né? Nós estamos, vamos dizer, nós temos o nosso público. Eu não vou dizer que, sim, tenho leitores, e não são poucos o padrão brasileiro, mas eu acho que como diz o Guimarães Rosa, né? Ele tem uma coisa linda que ele diz. Eu só posso citar os escritores, né? Também não. Ele diz. Como é que é? Todo caminho da gente é resvaloso. Isso é um neologismo. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala, mire e veja. Tenho medo? Não. Estou dando batalha. Isso é um momento que Riobaldo está acuado. Um dos momentos em que o jagunço está acuado, mas aí ele vira o Urutubran, vira o chefe e muda tudo, porque o Grande Sertão é um pouco como o movimento da história. São grupos em guerra, bandos em guerra. É verdade que são todos jagunços, mas eles perdem, aí eles ganham, aí eles se recompõem, os que perdem se recompõem e vão de novo ao ataque, e assim vai, até derrotar a suprema encarnação do mal, que é o Hermógenes, que é o capitão agora. O capitão é uma espécie de Hermógenes, né? A suprema encarnação do mal, porque ele é isso.
Ele representa isso, né? Ele é de uma mediocridade espantosa, de uma ignorância que você sai correndo, assim, não sabe se ri ou se chora. Mas ele representa o mal, né? Então, os escritores, alguns são muito quietos, né? São muito arredios, silenciosos. Eu não tenho idade para ficar quieto também. Né? Se aos 20, 25 eu enfim, fiz lá minhas coisas, panfletagem, fui às ruas e não fui militante de partido nem de organização, mesmo porque eu não aguentava reunião mais de 40 minutos, eu ficava indo embora, né? Não tenho paciência, mas eu acho que esse momento, há momentos em que o silêncio é cúmplice do poder. Você não pode silenciar, né? Por isso que eu fiquei, vamos dizer, assombrado com o silêncio dos liberais, de muitos liberais, ou de pessoas que se diziam civilizadas, ou que se pretendem civilizadas. Porque nós estamos diante de uma ameaça, de um cara que não é um cara, vamos dizer, de direita, sabe? Eu teria voltado até no Cabo Daciolo. Juro. Bom, depois eu iria ao manicômio, me levariam ao manicômio junto com ele, ou com minha cédula de... Mas eu teria votado no Cabo. Porque esse cara representa muitas coisas, né? Do pré-sal, que ia para a educação, do saudoso pré-sal, saudosíssimo, né? Que ia ser investido uma parte na saúde, na educação, até a morte que virá de muitos brasileiros pobres, de índios, de terras que serão invadidas e serão tomadas, né? Esse é o projeto. A questão da terra vai... Hoje o cara já fez uma declaração. O cara que ele nada, ele disse, a terra, não, acabar com esse negócio, a reforma agrária é outra coisa, não tem que ter bagunça. Não tem que ter bagunça, eles vão desapropriar, vão invadir, vão terras indígenas. Então isso, para mim, eu acho que essas coisas, diante de tantas ameaças, a gente não pode silenciar, né? Agora, qual é o trabalho do escritor? É ler, escrever e publicar. Às vezes nós não temos canais para publicar, não temos onde e como publicar. Paulo sabe disso, jornalista. Às vezes não é fácil publicar também, né? E nós tentamos, e quando há uma brecha, quando há um convite, como esse, por exemplo, a gente fala, né? Então, não precisa ser panfletário também. Eu acho que há esse choque que a Ângela falou dos caras, mas eu, por exemplo, não sei essa linguagem, né? Essa linguagem que eles usam, bruta mesmo, assim, feroz, eu não sei usar esse tipo de linguagem, né? Aí precisa elaborar um pouco. Essa nossa, vamos dizer, a nossa linguagem. E a leitura é isso, né? Como diz o Eduardo Said, o que é a leitura? É um ato modesto de compreensão da realidade da história, que amplia os limites da consciência. Essas são as palavras que ele usa. Que amplia os limites da consciência. Eles não precisam disso. Porque como não há escolaridade em 40 milhões de brasileiros que receberam esses torpedos, eles não têm condições de dizer se aquilo é mentira, se é verdade, se é uma madeira não sei o quê, uma coisa horrorosa. Uma madeira existe ou não existe? Eles acham que existe. Mas isso está no Graciliano também, porque o Antônio Cândido fala a Revolução de 30 não foi uma revolução. Nós não tivemos revolução burguesa. Esse é o problema. Foi uma reforma.
tênue da educação, como fala Antônio Cândido num texto maravilhoso sobre a Revolução de 30 e a cultura. Nós não tivemos uma transformação. Houve ali uma espécie de reforma educacional, né, mais ou menos ampla. O Graciliano foi preso porque quis se aprofundar isso. Ele não era comunista, ele não tinha entrado no Partido Comunista quando ele foi preso, sem acusação formal. Ele foi preso porque ele foi secretário de Educação em Alagoas e peitou a elite e colocou, como ele disse, os negrinhos que estavam nas ruas numa escola pública, porque nem isso, nem na escola pública eles podiam estudar, porque não tinha uniforme, livro. Ele disse, mas não tem? Então nós vamos dar uniforme, livros. Então nós não completamos um ciclo de modernização burguesa, de uma revolução. Ficamos no meio do caminho, ficamos encalacrados. E sem isso é o que acontece. Qual é a informação? Ampliar os limites da consciência, da leitura. Qual é a formação desses 40 milhões, 50 brasileiros? Eles leram São Bernardo? Leram Vidas Secas? Não. Não, os amarelinhos não leram nada. Leram besteira. Leram no máximo 50 tons de cinza. E acreditaram na obscuridade. Essa é a questão. É profunda a educação. Por isso que a escola sem partido é uma obsessão deles, porque eles querem acabar com o pouco que já existe, com essa formação mínima que existe nas universidades públicas. Eu tenho para mim que essas universidades e o pequeno salto que o Haddad deu, o Lula, isso para mim foi, vamos dizer, uma coisa que ameaçou profundamente esses caras, sobretudo a extrema-direita. Eu queria ler um negocinho aqui, uma frase do novo chanceler, Ernesto Araújo, aqui, que todo mundo deve ter visto, mas eu acho que, assim, só uma frase, porque eu acho que também mostra, assim, como, assim, tem muita violência, mas também tem muita fraqueza em jogo, né? Eles também... isso aqui é realmente espantoso. Se as pessoas viram Terra em Transe, né? Poderia lembrar do final, do discurso final do Dias, né? Aprenderão, vou transformar, né? Aquele momento em que uma ditadura se instalava. Isso. E a ideologia conservadora da direita não é nada. É essa coisa brascobiana que não é nada, que é um vazio de uma retórica ultrapassada, que não dá conta do tempo, né? E, no entanto, se impõe, mas se impõe pela força. Como o próprio cara diz, vão aprender pela força. Pela força. Né? Então, que é o problema agora, porque trouxeram de volta, como diz o vice do Bolsonaro, os profissionais da violência. Interessante ver os significantes que vão surgindo. Nós somos os profissionais da violência. Né? Enfim. Então, o Ernesto Araújo, se vocês lembrarem um pouco do Paulo Otran falando, né, o Dias, enfim, então o Ernesto Araújo diz assim: globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. A globalização passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Marxismo cultural, eles entendem toda a dimensão crítica democrática do Ocidente, é marxismo cultural. Qualquer coisa que confronte qualquer poder é marxismo cultural. Né? Essencialmente, o globalismo é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa hoje lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem. Olha o que o cara está falando em 2018. O Ocidente sofre de um mal misterioso, como o rei pescador na saga do Santo Graal. Alguém precisa procurar o cálice que contém o sangue capaz de curá-lo. Né? Isso é uma impostura absoluta, é uma demência completa. Nenhuma chance disso dar certo. Né?
Quem vai procurar o cálice sagrado que vai curar o Ocidente é o Trump, com o seu assistente Sancho Panza, capitão Bolsonaro, né? Posso falar uma coisa? Eu acho que a gente tem esse riso assim, né, até de alívio, mas eu acho que a gente precisa levar a sério essas coisas que eles estão falando. A gente está olhando para essas coisas como delírios, mas essas pessoas acreditam nisso. E eu acho que a gente precisa entender a lógica dessa crença para poder desmontá-la. Se a gente ficar simplesmente recusando em bloco, eu acho que a gente não vai muito longe. A gente vai ter que conseguir entrar no modo de pensar dessas pessoas, e não simplesmente persuadi-las do nosso modo de pensar. Se a gente não entender a lógica que está por trás disso, a lógica, inclusive, afetiva que orienta essas pessoas, eu acho que a gente não vai conseguir vencê-los nem nas urnas, nem na vida. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Ângela, Thales, Milton. Obrigado a todos pela presença. Boa noite.